Já estamos de volta com Hora Geral nesta sexta-feira. Tudo bem com você? Então tá bom. Em nome de Clínica Vila Rica, Medicina Diagnóstica, se precisar, estamos sempre aqui. Vamos conhecer as dicas de saúde. Vamos lá. Hoje a dica de saúde do Hora Geral é para as mulheres, pois a grande maioria sofre com a TPM. A principal causa dessa síndrome pré-menstrual é a alteração hormonal feminina, que interfere no sistema nervoso central. Geralmente, os sinais da TPM aparecem na metade do ciclo menstrual e desaparecem em até 2 dias após o início da menstruação. A TPM atrapalha a vida pessoal e profissional de diversas mulheres por todo o mundo e os sintomas variam muito de intensidade para cada mulher. Entretanto, há medidas que aliviam os sintomas emocionais e físicos. Por exemplo, realizar atividades físicas que proporcionem bem-estar e cuidar do corpo ajuda a reduzir a tensão e melhora a autoestima. Alimentação balanceada, com verduras, frutas e legumes, evitar o consumo excessivo de carboidratos e açúcares, como doces, chocolates e amendoim. Estas são algumas dicas para que você, mulher, viva com mais qualidade. E não se esqueça, procure o seu médico e realize periodicamente os seus exames e preserve a sua saúde. Olha, falando sobre essa dica de saúde da TPM, é muito fácil você saber quando a sua esposa, por exemplo, está na TPM. Se você chegar em casa e falar assim, boa noite, amor, está pronta a janta? E ela falar assim para você, claro, amor, já está na mesa. Sinal que está tudo bem. Agora, quando ela está com TPM, é mais ou menos assim, boa noite, amor, está pronta? Está pronta por quê? Está lá em cima, se vira. É mais... Estou errado ou certo? Estou brincando, estou brincando. É lógico, eu descontraí logo cedo, né? Bom, os meus amigos estão aqui, o Rogério, o Cláudio Salzedas, eu estou falando Salzedas porque tem o Rogério Salceda, que é o vereador lá de Itanhaém e é o presidente da UVEBS, mas não, é o Cláudio Salzedas da Costa, presidente da Juventude do DEM Jovem. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Bom recebê-lo aqui. E o Cristiano Santana, que é o vice-presidente do Democratas aqui de Santos. É muito interessante, são tantos os amigos com sobrenomes parecidos, né? A gente se confunde. O meu amigo Cláudio, ele vai tomar posse amanhã na diretoria do Democratas Jovem aqui na cidade de Santos. E o Cristiano Santana, que é o vice-presidente do Democratas de Santos, eles estão aqui para falar de partidos políticos que eles representam, que é o Democratas. Inicialmente, eu quero só perguntar para o Cristiano Santana esse momento político, como ele vê o momento político por fazer parte de um partido político, se é difícil conversar com as pessoas sobre política e se ele observa que a maioria das pessoas prefere se afastar da política ou ingressar na política, Cristiano, para tentar promover um crescimento através dos seus municípios, das suas cidades. Como que você vê ao conversar com as pessoas no dia de hoje? Douglas, essa é uma questão interessante da sua pergunta. O que acontece hoje? As pessoas elas estão um pouco arredias à política, tá? Devido ao momento político nacionalmente falando. Sim. Tá? Porém, a gente vive um momento decisivo politicamente. A gente está às vésperas de uma próxima eleição, que é para prefeito, que é para vereadores. Então a gente, lógico, está buscando, o Democrata está buscando na região novas lideranças, novas opiniões, oxigenar a política. É evidente que as pessoas ainda estão um pouco arredias, mas várias outras o Democrata está conseguindo cooptar, trazer para junto e tentar trazer todo mundo para uma nova mentalidade política. Essas pessoas que estão arredias, às vezes fica até mais fácil convencê-las a nos ajudar a mudar o cenário. O que eu observo, Cristiano, é que muitas vezes existe mais a crítica do que, de repente, a efetivação, o arregaçar das mangas. Ou seja, é bem mais fácil eu criticar do que eu participar. Eu estava apresentando as manchetes como existe a ideia do governo reeditar a CPMF, ou seja, mais um imposto. Eu acredito que logo, logo vai ter um movimento aí da sociedade brasileira contra a criação ou o retorno da CPMF. Por exemplo, o fato de um partido político como o Democratas, eu observo que o Democratas ele tem um posicionamento, né? Já há anos. Ele é contra ou a favor o governo federal, o Cristiano? Olha, falando de CPMF, primeiramente, a gente sabe que isso é um retrocesso político. Existem outras medidas que podem ser tomadas para que
a gente consiga retomar o crescimento econômico do país. Como, por exemplo, a diminuição dos ministérios e os gastos públicos federais, que são absurdos. Tá? Em relação ao governo federal, o Democratas hoje tem um posicionamento muito firme nacionalmente, no Estado e no município. Tá? A gente é radicalmente contra os desmandos que o governo federal vem cometendo no Brasil. Eles estão simplesmente acabando com a gente. E essa crítica velada não vem só de alguns poucos partidos políticos que fazem oposição, mas principalmente a população, e a gente pode observar as manifestações que vem acontecendo em todo o nosso Brasil. Agora, deixa eu conversar com o Cláudio Salzedas da Costa. Ele, como jovem, né, estará assumindo amanhã a presidência da Juventude do Democratas. Agora, Cláudio, eu acho que uma primeira pergunta se impõe. Quantos anos que você tem? Eu tenho 25. 25 anos. 25. Ou seja, desde quando que você falou assim, eu quero me envolver na política, eu quero conhecer a política, eu quero ajudar a minha cidade através da política? Então, Douglas, eu sempre tive um interesse muito grande por política, né, desde muito jovem. E hoje o que eu percebo é que a maioria das pessoas não tem uma representação, né, na política. Hoje em dia é muito difícil, né, principalmente nessa questão da juventude, né? Então, tendo em vista que existe esse grande vácuo e, ao mesmo tempo, as pessoas hoje estão acordando, como vocês falaram a respeito das manifestações e tudo mais, a gente percebe que hoje as pessoas estão querendo ter uma participação, estão vendo que a situação tem que ser mudada e se a gente não fizer algo, não vai mudar, né? Então, a gente percebe que tem um trabalho muito grande a ser feito aqui nessa cidade, também no Estado, também a nível nacional, né? E se a gente não começar a ter um envolvimento pessoal, eu acredito que nada vai para frente. Então, eu sempre tive esse posicionamento, né? E hoje, com certeza, a gente vai poder aplicar isso, né, de uma forma bastante positiva. O interessante no partido político, para que meu telespectador, que pode fazer perguntas no 3041-6777, é que a filosofia, às vezes, de um partido político não é respeitada pelos seus representantes. Ou seja, a gente percebe que determinados partidos têm uma ideologia, mas na prática é totalmente diferente. Ou seja, acaba não tendo um posicionamento. Com relação ao Democratas, eu estou recebendo informação aqui da minha produção que existe uma coordenação que é feita pelo Paulo Ferreira. Vocês têm conversado com outros diretórios aqui da região metropolitana que congregam as 9 cidades? Existe alguma linha, algum projeto que o Democratas tenta desenvolver, Cristiano, a respeito do Democratas, já avisando as próximas eleições? Não tenha dúvida. O Democratas está muito bem articulado, muito bem representado aqui na região metropolitana. O Paulo Ferreira é o nosso coordenador regional e evidente que vem da estadual o desejo da gente conseguir aumentar nossa representatividade aqui na região, tá? E não tenha dúvida que buscamos nomes e muitas surpresas vão acontecer aqui na região. O Democratas, nas principais regiões, nas principais cidades da região, com certeza vai vir com um candidato próprio à prefeitura, inclusive, Douglas. Agora, isso tudo, quando vocês discutem e pensam em lançar um candidato ao executivo, isso depende também de uma composição partidária, de nomes que serão discutidos para representar a sigla, né? Tudo isso ainda são discussões. Nós estamos aguardando ainda uma definição de uma nova legislação eleitoral. Ou seja, isso é discutido na executiva ou é discutido entre os integrantes do Democratas? Bom, o Democratas, como o próprio nome diz, é um partido muito democrático. Tá? É evidente que a executiva aponta os nomes, busca as melhores soluções, os melhores nomes dentro desse cenário. E aí tudo isso é levado para dentro da executiva, para dentro do partido, e é assim deliberado o melhor nome possível para ser indicado. Não sei, lógico, tudo isso, por enquanto, vocês estão trabalhando mais no intuito de trazer pessoas para o Democratas, para novos filiados também? No primeiro momento, a gente, há 1 ano e 2 meses, o Democratas vem trabalhando isso, a gente vem estruturando o partido, buscando lideranças em toda a Baixada Santista. Aqui no caso de Santos, o Democratas conseguiu angariar em várias regiões lideranças políticas, o que vem depois a facilitar o nosso plano, a confecção do nosso plano de governo, ou seja, a gente sabe onde estão os defeitos, onde estão os problemas da cidade
E aí a gente vai apontar o defeito e apontar a solução também. Fica mais fácil, porque essa liderança ela é do povo. Então, pelo que eu pude entender, a ideia do Democratas é justamente ter um projeto para essas principais cidades onde vocês irão tentar lançar candidatos ao Executivo. Passa primeiro por um projeto para depois o anúncio desses pré-candidatos? Não tenha dúvida. O projeto ele é bem sólido, ele já é bem discutido em toda a região, mesmo porque eu acho que nossa região ela depende, ela precisa de uma política metropolitana, ela precisa de um planejamento metropolitano de toda a região. Nós não vivemos isolados, as cidades elas estão sempre uma ao lado da outra, o turismo é praticamente o mesmo. Então, por que a gente não formatar uma política de unidade, de união, né? É interessante porque sempre quando surge uma eleição, acaba gerando uma expectativa para a população, para os eleitores. E que depois das eleições a gente percebe aquela lentidão. Essa realidade eu acho importante os partidos políticos se preocuparem, né, em dar resposta aos anseios da população. O que eu não concordo é na desculpa de alguns prefeitos de falar, não dá para fazer porque não tem dinheiro. Lógico, já sabia que não tinha dinheiro antes. O bom governante, ele tem que saber driblar, organizar, reduzir, promover políticas que possam ser bem recebidas pelos moradores do seu município. E nós observamos várias carências nas cidades que compõem a região metropolitana. Eu vou deixar já uma pergunta no ar e vou chamar o intervalo, né? Vou deixar já uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, está difícil de conversar com jovens, você que é o jovem, por coincidência, a sua idade, eu estou também aqui prestando atenção, a sua idade se compara ao número do Democratas, 25, né? Uma bela de uma coincidência. Quero deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo. Está difícil convencer os jovens para entrar no partido político e participar das ações políticas na cidade de Santos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, só para lembrar, a questão de uns 3 anos atrás, no aniversário do Caetano Veloso, um repórter da Jovem Pan perguntou para ele qual a diferença dos dias de hoje, Caetano, e da época da Tropicália. E o Caetano Veloso respondeu assim, na época da Tropicália, nós, jovens, queríamos conquistar o mundo. Hoje, os jovens não estão nem um pouco preocupados com o mundo. Será que os jovens são reticentes na hora que são convocados a participar de um partido político e ajudar a composição política dos seus municípios? O Cláudio Salzedas da Costa, presidente do DEM Jovem, vai responder depois do intervalo aqui no Hora Geral, além de perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já. Hora Geral é uma referência da nossa programação regional, Douglas Gonçalves capitaneando esse programa importantíssimo que em todas as manhãs nos traz notícias e oportunidades de debater grandes assuntos que envolvem toda a nossa região da Baixada Santista.